A paz do Senhor a todos meus irmãos, que esse dia, que esta semana, esta segunda-feira seja um início de semana abençoada para todos vocês aí. E eu estudando um pouquinho a Bíblia aqui, estava concentrada no livro de Neemias, é verdade. E veio na minha mente a história de Neemias, o que está acontecendo agora conosco. Não é verdade, meus amados? Sim. O que está acontecendo com a nossa religião, o que está acontecendo com o povo de Israel, o que está acontecendo com o mundo, não é? Porque Israel é o coração do mundo, não é verdade? É o termômetro do mundo. Então eu quero contar para vocês um pouco da história de Neemias. Espero que vocês gostem, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar no coração de vocês, que vocês entendam essa mensagem. Mas em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por eu estar falando com você e pelo Espírito Santo poder me conduzir essas palavras. Vamos orar comigo? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho neste momento, Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade. Peço, Senhor, que me dê sabedoria nas minhas palavras, que o Espírito Santo do Senhor esteja a falar por mim, não eu a falar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que neste momento conduza as minhas palavras e que possa alegrar o coração e mudar o coração de quem esteja me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, pela honra e pela glória do nosso Pai. Então, para começar, meus amores, eu vou ler para vocês aqui, né? O que Neemias disse, né? A revolta de Neemias, na verdade, o que aconteceu? Neemias, ele trabalhava, ele era o copeiro do rei, né? E teve o povo de Jerusalém, os restantes do povo de Jerusalém, que era da família de Neemias, foi visitá-lo. E Neemias, ele perguntou como está a cidade de Jerusalém, como está o povo de lá. E eles disseram para Neemias, né, os que sobreviveram estão naquela situação, né, e a cidade de Jerusalém completamente destruída, o muro das cidades destruído, as portas da cidade, das casas completamente destruídas. E Neemias, naquele momento, ele ficou estagnado com aquela notícia. Então, Neemias, ele fez uma oração a Deus. E quando eu estava vendo esta oração, tocou aqui grandemente no meu coração. E eu quero passar essa oração para vocês. Eu quero orar com vocês essa oração. Amém? E Neemias disse ao Senhor: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim. Eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e à lei que desde ao teu servo Moisés. Lembras-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo? Se vocês forem infiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e lá eu os reunirei e os trarei para o seu lugar, que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os regastaste com o teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste povo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, fazendo que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, meus amados, Neemias, ele deleitou, né,
a tua cabeça, o teu corpo no chão e fez essa oração para Deus, pedindo para que Ele tenha misericórdia dos pecados daquele povo de Israel, porque ele sabia dos mandamentos que Deus tinha colocado, né? Deus tinha colocado para fazer, e o povo de Israel simplesmente negou todos os mandamentos que Deus deu. Hoje, meus amores, hoje como que tá o nosso mundo? Olha como que tá a nossa nação. Está totalmente espalhada. Quantas religiões tem? Quantas e quantas, gente, hoje o nosso mundo, a nossa terra, o nosso planeta está completamente estagnado. Hoje nós temos a quantidade de pessoas idólatras, quantas religiões tem neste mundo que é contra a palavra do Senhor. Não condiz com a palavra do Senhor. Mas o que acontece? Acontece que as pessoas não entendem. Por que não entende isso ainda? Porque não conhece a palavra, não sabe o que está escrito aqui. A partir do momento que as pessoas lerem a Bíblia, entender a palavra, elas vão saber que não existe idolatria na Bíblia, que Deus repugna essa prática da idolatria, que Deus repugna essa prática de adoração aos outros deuses. Cadê a população que não acorda, que não olha? Meus amores, Neemias, quando ele viu que aquela cidade, né, que Deus ama tanto, estava destruída, completamente destruída, Neemias ficou muito triste. E ele voltou, sim, para o serviço dele, que ele é copeiro do rei. Só que Neemias era diferente. O semblante de Neemias era sempre alegre. O semblante de Neemias, né, resplandecia. Quando olhava, sabe quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha naquela pessoa e vê, né, que aquela pessoa tem o Espírito Santo. Neemias é daquele jeito. Então a alegria de Neemias resplandecia nos lugares que ele ia. E Neemias estava a servir o rei, conhecendo bem Neemias, perguntou: mas o que você tem, Neemias? Você não está doente? O que se passa com você? Né? E Neemias, com todo o respeito que ele sentia pelo rei, porque ele era um rei de um coração tremendo, era um rei que ajudou muito Israel, e Neemias disse para o rei, né, o que estava acontecendo, por que ele estava daquele jeito, devido à situação que estava, a cidade onde ele nasceu, a cidade onde o nosso Deus vivo, colocou diante das pessoas, e as pessoas com as suas práticas idólatras, as pessoas com as suas práticas de adoração a outros deuses, né? Caiu sobre aquela cidade a desgraça, caiu sobre aquela cidade novamente a derrota, aonde foi a destruição. E Neemias ficou com aquilo dentro do peito, do coração dele: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E Neemias, no coração dele, Deus tocou o coração daquele homem naquele momento: você é o escolhido para levantar a minha cidade. Eu te escolho, Neemias, para levantar a minha cidade, para você refazer novamente os meus muros, para que Israel tenha o meu nome. Não é verdade? E Deus colocou isso no coração de Neemias. E Neemias chegou para o rei e falou o que estava acontecendo. Mas antes disso, Neemias orou a Deus. Neemias pediu para que o Espírito Santo tocasse no coração dele o que ele precisava fazer, né? Então Deus deu para ele todos os caminhos que ele precisava percorrer. Antes dele ir para lá para construir o muro, primeiro, Neemias trabalhava. Neemias era copeiro, Neemias trabalhava num castelo para o rei, servia o rei, né? Mas aí, o que Deus fez? Neemias, antes de você sair, você tem que fazer assim, 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 né? Tem todo um percurso para você percorrer. Então,
Neemias chegou para o rei e falou a sua situação e o que estava acontecendo. Aí Neemias olhou para o rei e falou assim: olha a sabedoria desse homem. Se for do agrado do rei, eu poderia levar carta do rei aos governadores, né, do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Então, por que que ele falou isso para o rei? Porque ele sabia que sem essa carta, ele não conseguiria ultrapassar, ele não conseguiria chegar ao destino dele. Então, por mais que ele tentasse, por mais que ele saísse do castelo e fosse, né, para ali, ele não ia conseguir completar o destino dele. Ele precisava desta carta. Né, onde ele chegou para o rei e falou assim: Senhor, se não for pedir muito, pela sua bondade, o Senhor pode me dar esta carta para que eu possa passar. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aleluia. Tá vendo, meus amores? Então ele sabia o que ele precisava fazer. Ele não podia ir até Jerusalém e falar: vou construir um muro. Não. Ele tinha que ter o caminho certo para construir, não é? Então para ele sair de onde ele estava, ele tinha que passar por uma cidade, né, por um caminho, que nesse caminho, como se fosse uma fronteira, eu quero ir para o Brasil, né? Não, eu sou brasileira, eu quero vir para a Europa, eu preciso de um visto, eu preciso ter um passaporte, eu preciso ter alguma coisa para me chegar até a Europa ou para me ir para os Estados Unidos. Eu preciso de uma permissão. Se eu não tiver um passaporte, eu não consigo entrar no país. Foi a mesma coisa que ele fez, ele se precaveu, Deus colocou no coração dele todos os caminhos que ele tinha que percorrer para a cidade. E ele conseguiu. Chegando na cidade, ele olhou, viu tudo destruído, né? Mas ele não foi direto para a cidade. Ele deu a volta, ele viu, ele olhou, ele estava vendo como que estavam as condições, né? Antes dele chegar na cidade, porque com ele não foi sozinho. O rei mandou outras pessoas ir com ele para ajudar. Não é? E mesmo essas pessoas indo com ele, zombando dele, dizendo que ele não ia conseguir, sabe aquela pedra no caminho que a gente sempre encontra? É verdade, sempre tem uma pedra no caminho, né? Mas ele não desistiu. Ele conseguiu sair dessas pessoas que ele estava e deu uma volta ao torno da cidade. E lá ele encontrou o povo de Israel e motivou e conversou e falou: olha, eu vim aqui, eu estou aqui nesse momento para reconstruir o muro da cidade. Quem me ajuda? E começou a falar e ele disse: Deus falou comigo assim. Entende? Então ele foi e convenceu aquelas pessoas a construir a cidade. É o que Deus pede. Deus grita. Você que está aí me ouvindo, Deus grita. Fala do meu nome. Vamos fazer a obra. Vamos salvar a vida. E o que aquele povo fez? Foi junto com Neemias. E eles juntos construíram novamente, sabe, aquela cidade. E Neemias voltando no prazo estimulado pelo rei, porque antes dele sair o rei perguntou: quanto tempo você levará para fazer isso? E ele já tinha calculado tudo. Sim, meu rei, vou levar tanto, tanto e tanto para fazer isso, né? E para chegar aonde eu quero que esteja e voltar aqui de novo para o meu serviço. Entende, meus amados? Então, o que eu falo para vocês? Eu estou hoje gritando, né? Elisângela, pedindo para vocês que estão me ouvindo, vocês que conhecem a palavra, vocês que sabem, né? Conhecem a Bíblia, passa a palavra para aquelas pessoas que não conhecem.
Passa a palavra para o seu amigo, para sua mãe, para o seu irmão, sabe? Para quem seja, mas passe a palavra, porque Jesus está voltando. E eu sei a transformação que ele fez na minha vida. E ele vai fazer na vida de vocês também. Sim, sabe por quê, meus amores? Porque ele nos ama e ele, Jesus Cristo, está conosco. Ele não foi para aquela cruz em vão. Ele não morreu em vão. Então, meus amores, olha, pede perdão pelos seus pecados e entra na unção de Cristo, para que a gente possa reconstruir Jerusalém, para que a gente possa ter força para falar para aquelas pessoas: ei, vem comigo, vamos, vai, você faz uma porta, o outro bate um prego, o outro, faça isso. Como aquela cidade estava completamente destruída, mas eles juntaram e reconstruíram novamente. É isso que eu peço para vocês. Pensa, reconstrói, clama ao Senhor, ainda dá tempo. Uma ótima semana, meus amores. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês.